Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, para falar das coisas do Senhor, para avançarmos no conhecimento de Deus, para juntas guerrearmos. Olha aí, já chegou a Edna. Eba, bem-vinda Edna querida. Daqui a pouco chega a Rosinha, chega a Fátima, chega uma porção de gente aí. Mas então eu não falei para vocês, não expliquei direito. Olha a Gislene aí também. Eu não expliquei direito que quarta-feira eu não faria live. Por quê? Edna, muito bem. Celinha, Gislene, Eba, eu não expliquei muito bem para vocês. Aliás, eu convidei vocês para a célula de quarta-feira e eu esqueci que quarta-feira foi o aniversarinho da Manuzinha, minha netinha. Então, quarta-feira a gente se reuniu em família e comemoramos o primeiro aninho da Manuzinha, da Manuela. Por isso que eu não fiz live, além de ser feriado, né? Mas eu até poderia fazer live no feriado, mas por conta desse compromisso, nós não fizemos. E nós continuamos com o coração alegrado, fizemos uma palestra, ó Rosinha aí, Eva Rosinha, prepara para contar todas as bênçãos hoje. Então, eu tenho duas coisas boas para falar, entre tantas outras. Sábado, eu falei na primeira igreja presbiteriana de Pinheiros, a IPP, há um grupo de adultos que se chama, acho que é Senhoras de Ouro, Reunião de Ouro, que é pessoal depois dos 60 anos. E tinha um grupo muito grande, inclusive com homens e pastores, mas graças a Deus, né? Deus é poderoso, é misericordioso, é bondoso, e nós falamos, e foi uma grande bênção, graças a Deus. E uma outra coisa que eu estou profundamente alegrada, né? É que a Rosinha e a Benê foram no encontro da nossa igreja e nós hoje vamos encontrá-las. Dejanira, Val, Celinha, Rosa, quanta gente. E hoje à noite nós temos a nossa célula normal de segunda-feira à noite e vamos ouvir as maravilhas que Deus fez lá no coraçãozinho da Rosa, da Benê e de todos que lá estiveram. Então nós ficamos muito felizes, muito alegres, quando vemos os filhos crescendo, né? Os discípulos na fé, as pessoas que nós amamos, crescendo, buscando, avançando. Isso é a grande alegria da vida cristã, porque a vida cristã não é estagnada, ela é ativa, graças a Deus. Eu quero orar pela nossa nação, como sempre faço, e vou orar por todos aqueles que estão na live conosco. Se houver alguém aqui que eu não cito o nome da live, me avisa, porque às vezes eu penso que coloquei e não coloquei. Mas primeiro vamos orar pela nossa nação brasileira. Eu oro daqui, pelo nosso país, e você ora daí. E Deus está fazendo uma grande obra nesta nação, e nós estamos esperando um milagre, né? Eu estou esperando um milagre de Deus, porque só um milagre nos livra do mal. Vamos orar então, queridas, com a graça do Senhor Jesus. Ora você aí, eu oro aqui. Deus querido, muito obrigado pela nossa nação maravilhosa, por tudo que o Senhor nos tem feito, pela saúde, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela existência da igreja, pela existência da live, pela existência, Senhor Deus, da nossa família, de tudo aquilo que o Senhor tem provido, pelo aniversarinho da Manu. O Senhor é tremendo, Pai, nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos te exaltar nesta tarde. E agora colocamos nas tuas mãos mais uma vez o nosso presidente, os ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Senhor, venha o teu reino, guarda do mal, guarda das ciladas do maligno, guarda da injustiça, das coisas erradas, coloque em todos eles revelação do que é correto, do que é justo, do que é melhor. Guarda, Senhor Deus, a nossa nação. E nesse segundo turno das eleições, Pai, põe a tua mão. Eu estou esperando um milagre. E eu creio que os meus olhos verão a glória de Deus.
Abençoa todos os eleitores, que ninguém se omita, que ninguém se distancie e que a tua santa misericórdia esteja sobre a nossa nação brasileira. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou primeiro entrar na palavra. Nós temos falado sobre as guerras, as lutas e as vitórias que Deus tem dado. Nós falamos na luta de Davi com o gigante Golias. Era uma luta que não havia a menor chance de Davi ganhar. Não havia chance nenhuma. Entretanto, com a graça do Senhor nosso Deus, Davi venceu o gigante e todos aqueles inimigos fugiram. E aí a nação de Israel teve paz, né? Aí falamos também daquela cilada maligna de Amã, no livro de Esther, quando Amã quis matar todos os judeus, que é o povo de Deus. A perseguição do povo de Deus é velha, mas o Senhor é a nossa vitória. E aí o rei, encantado e apaixonado pela rainha Esther, né? Sabendo dessa grande cilada que ele mesmo caiu e não esperava, ele fala para o pessoal: eu vou armar vocês, é o máximo que eu posso fazer, porque uma lei uma vez escrita não pode ser revogada, então não tem outro jeito. Armou o povo de Deus, aliás, os judeus, e os judeus lutaram e venceram. Que coisa linda. E hoje eu quero falar de um rei muito bondoso, um rei muito honesto, muito correto, chamado rei Josafá. Esse rei também defendeu as nações em volta, cuidou do reinado, da vida dos judeus, acertou tudo, acabou com os inimigos, parará. Mas 3 nações ele poupou, porque Deus tinha uma aliança com esse povo, ainda que esse povo não fosse um povo convertido. E esse povo eram os amonitas, moabitas e os das montanhas de Seir. 3 nações. As 3 nações se aliaram e vieram contra o rei Josafá. Sabe quando a pessoa já está muitos anos sem guerra, não tem mais armas, o país está em paz, está todo mundo descansando, todo mundo trabalhando de uma maneira saudável, a lavoura está indo bem, a colheita está indo bem, o comércio está indo bem, as obras sociais estão indo bem, as escolas estão indo bem, e havia uma paz no reinado do rei Josafá. Mas aí, eis que se não quando, lá vem o problema. Eu sempre digo que não há vitória se não houver problemas, mas o problema não deve permanecer, porque nós vamos sempre correr atrás da vitória. Então aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: aqueles que ficam lá em cima do palácio, os sentinelas, falaram assim: então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo, estou no verso 2, grande multidão vem contra ti, rei, contra o nosso palácio, contra o nosso povo, e vem da além do mar e da Síria, eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gedi, estão chegando perto. Então Josafá teve medo. Amadinha, sentir medo não é pecado. Só não podemos permitir que ele nos domine e nos prejudique. Quando o medo nos leva para os pés do Senhor Jesus, esse medo é maravilhoso. Quando esse medo nos leva a ter prudência na vida, esse medo é maravilhoso. Quando esse medo nos ensina a não provocar as ciladas do diabo, esse medo é maravilhoso. Então veja bem, no verso 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Olha a chave do texto. E se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Olha que coisa linda. Primeiro lugar, busca o Senhor. Não vai para o WhatsApp, não conta para todo mundo, não pega telefone, não fica amargurado, não vai deitar na cama, não vai buscar comer comida. Faça aquilo que tem que ser feito. Busca o Senhor, é o que nós precisamos aprender. Então teve medo e buscou o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá.
Você sabe que quarta-feira foi aniversário da Manuzinha e não faltaram guloseimas deliciosas, bolo delicioso, docinhos deliciosos, segundo falaram. Mas eu tenho um propósito, eu estou numa guerra, eu estou do lado do Senhor, eu me propus a jejuar e falei que eu não vou comer doce até chegar o dia proposto. Então pode vir aniversário, casamento, pererê, pererê, se eu falei eu vou cumprir. Então veja bem, aqui eles usaram as duas armas, as três armas poderosas. Primeiro, busca o Senhor. Segundo, vai orar. Terceiro, vai jejuar. São armas poderosas que não falham, pelo menos estão na palavra de Deus. Aí no verso 4, Judá se congregou, foi para a igreja. Congregar é estar congregado, é estar junto. As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Senhor da bênção. Querem achar as vitórias do Senhor, mas nem na igreja vão. Amadinhos, como é que Deus vai falar conosco? Lá é a casa dele, lá ele fala com a gente, lá a gente tem relacionamento, lá a gente se congrega, lá a gente se vê, lá a gente se abraça, é muito importante. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. Veio gente para buscar o Senhor. Então o rei, ele decretou, ele fez um decreto. Todo mundo bora para a igreja. Todo mundo bora buscar o Senhor. Todo mundo bora jejuar. Aí no verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, olha a oração dele. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. De vez em quando eu oro isso, acho maravilhoso. Senhor, nas tuas mãos há força e há poder, e não há ninguém nesse planeta Terra que te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra? Aí ele vai lamentando. Aí ele, no verso 9, ele fala assim: o Senhor disse na tua palavra que se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa, diante do Senhor, diante da palavra, diante da igreja, diante dos irmãos e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa, o nome de Deus está na casa de Deus. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Você tem que chegar diante de Deus, amadinha. Eu tenho que chegar diante de Deus sabendo o Deus que eu tenho. Eu tenho que chegar falando para Ele os predicados que Ele tem. Eu sei que o Senhor é poderoso, nas tuas mãos a força e a poder, não há quem te possa resistir, parará, parará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, os da montanha de Seir, cujas terras, tarará. Bom, tá reclamando. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Senhor, tem piedade do Brasil. Porque em nós, os brasileiros, em nós, os crentes, em nós, a igreja, não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Eu tenho certeza, amadinhos, que nós não temos como resistir. E não sabemos nós o que fazer. Porém, entretanto, contudo, nossos olhos estão postos em ti. Verso 12. Nossos olhos estão postos em ti. Não temos força, não sabemos o que fazer, mas já estamos confiando no Senhor. Estamos olhando para o livramento. Agora, verso 14, que é a outra chave de ouro. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, parará, parará, e ele disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz. É para você, e é para mim, e é para o Brasil. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amadas, que coisa linda. Se eu tiver que curar o meu corpo, nunca vou conseguir. Se eu tiver que educar os meus filhos, nunca vou conseguir. Se eu tiver que preparar um estudo para dar para vocês, eu nunca vou conseguir. Se eu tiver que ser uma boa esposa, nunca vou conseguir. Qualquer coisa que eu tenha que fazer, em mim não há forças e eu não sei o que fazer. Entretanto, porém, os meus olhos estão no Senhor. E aí Deus fala, não temas, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deixa eu confessar aqui para vocês. Já falei, mas eu vou reforçar. Quando eu fui lá para Uberaba, falar naquela igreja, naquele acampamento, eu fiquei muito medrosa, muito angustiada, muito segura, mas eu me coloquei diante de Deus e fui. E foi uma grande bênção. Quando chegou o sábado, agora que eu fui falar para essa reunião que eu nunca tinha ido, e que eu cheguei lá, tem um monte de homens, eu sempre falo para mulheres, né? Eu não falo, eu compartilho a palavra de Deus que Deus tem me dado. E aí, não prego, não sou pregadora e nem pastora, sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou uma pecadora que Jesus resolveu abençoar e resolveu usar. Bom, quando chegou o sábado que eu cheguei na igreja, eu vi aquele monte de homens, falei, ai. Falei, Senhor, sê tu a minha força. Eu não sei o que fazer diante dessa grande multidão. Bem-vinda, Ivone. Eu não sei o que fazer diante dessa grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Honra a tua filha, me honra, Pai, tem misericórdia. Amadas, foi uma bênção, Eu mesma me surpreendo com o que Deus faz com essa miserável pecadora aqui, Jesus de Nazaré. Foi uma bênção, a palavra fluiu, tudo deu certo, as pessoas amaram, abriu-se mais uma porta de amigos e irmãos que nos amamos, um orando pelo outro, é sempre uma vitória. Mas aí, o rei Josafá ficou com medo, e ficou assustado, por causa da grande multidão. E o Senhor fala para ele assim, não temas. Amado, eu não sei qual é a luta que você está passando hoje. Não sei qual é o problema da sua igreja, do seu casamento, dos seus filhos, da nossa nação brasileira. Eu não sei quais são os problemas que você está com eles no ombro hoje. Mas a Bíblia está dizendo, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não importa o tamanho do obstáculo. Pois a peleja não é tua e nem é minha, mas é do Senhor. Aleluia. Que coisa boa. O Senhor batalha por nós. Aí o Senhor fala assim, amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Que coisa linda. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Como é que o soldado fica quando está na guerra? A roupa dele é camuflada, parecendo mato, para ele ficar camuflado no meio do mato, não é? Então ele fica escondido, para que o inimigo não veja ele, né? Aí no verso 18, assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram, Deus falou assim, vocês não vão lutar, vocês vão cantar e louvar o Senhor, vão me louvar. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, verso 19, Deus Israel, em alta voz, amadinhos. Quando tem um inimigo, você fica quietinho para o inimigo não saber onde você está. Mas Deus tem táticas diferentes. Deus tem ensinamentos sobrenaturais. Deus, quando Ele faz, não há obstáculo. A gente fica apavorado. Ai, fala baixinho. Aí Ele fala, cantem, louvem em voz alta. Aí o inimigo via eles, né? Eles estavam no alto, o inimigo no baixo. Era só pegar
todos eles pegaram a sua flecha e matava todos eles, né? Verso 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, parará, parará, e cantavam em alta voz. Pela manhã, agora veja bem, outra lição. Pela manhã, amanhã, o livramento de Deus a gente quer para ontem, no máximo daqui a pouco. Mas às vezes ele fala, é amanhã. Amanhã. O amanhã de Deus não é o nosso. Espera que eu estou fazendo. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia no ensino da palavra de Deus. E aí, rendam graça ao Senhor, parará, parará. Tendo eles começado a cantar, verso 22, olha que chave de ouro. Tendo eles começado a cantar e a dar louvor, pois o Senhor, do verbo pôr, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Nós não sabemos o que aconteceu, talvez um falou, eu sou do Corinthians, né? Eu sou do São Paulo, eu sou do Palmeiras. E aí começou uma briga miserável, um matou o outro matou um, né? E aí diz assim, quer ver? Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram muitos corpos ou corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Não teve nenhum para tirar pedra, nenhum. Eles só contemplaram Deus agindo. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos em abundância, e tomaram para si mais o que podiam levar, e levaram 3 dias levando os despojos para o reino. Eu fico pensando assim, se fosse no contexto de hoje, eles pegaram todo o dólar que tinha, todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, todas as... tudo que vale dinheiro, né? O faqueiro de ouro, os cristais da Bavária, não sei das quantas, tudo que eles tinham de especial trouxeram, porque eles tinham certeza que de agora em diante iam morar no castelo. Então, tudo que tinham de bom, eles trouxeram. Tudo. E era tanto que eles trouxeram, que aí o povo de Israel, o povo de Deus, levaram 3 dias buscando as bênçãos. Então, amados, quando a guerra é lutada com as armas de Deus, quando nós deixamos Deus lutar as nossas guerras, nós não vamos suar a camisa, não vamos nos desesperar, Deus vai entrar com providência e ainda vamos sair enriquecidos. Eu estou esperando, em nome de Jesus, que esse segundo turno da eleição, Deus faça um milagre. E quando eu falo milagre, eu penso assim, a pedrada de Davi na cabeça do gigante. Eu penso em Sadraque, Mesaque e Abednego jogado dentro da fornalha ardente, que junto com eles entrou mais um, e que eles não foram queimados. Eu penso em Daniel na cova dos leões. Eu penso em coisas fenomenais, porque coisas normais não vão nos dar vitória. Alguém fala assim, mas Deus só pode responder pelas urnas. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não confio nas urnas. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu estou esperando algo sobrenatural. Uma amiga minha, estava conversando com ela essa semana, ela foi votar no primeiro turno e não apareceu a foto dos candidatos. Nenhum. Para mim não apareceu o nome certo, apareceu o nome errado. E aí eles tiveram que zerar a urna. Se zerou a urna, os votos anteriores foram perdidos. Eu sei que eu não confio nas urnas. Se as urnas fossem confiáveis, poderia ter então o voto auditável. Mas se não querem que haja voto auditável, porque as segundas intenções estão no meio. Então, amados, quem pode nos livrar dessa situação? Só o milagre de Deus.
Eu não creio que mais pessoas votando, mais pessoas acertando vai nos dar vitória, mas eu creio que a intervenção de Deus de uma maneira sobrenatural, não sei como, pode a misericórdia do Senhor mais uma vez se estender pela nossa nação. Não merecemos, somos um povo relaxado, trambiqueiro, somos um povo que não ama Deus, somos um povo que não vai para a igreja, somos um povo que não dá dízimo, temos um monte de meleca na nossa vida, mas eu estou confiando no Deus que perdoa, que tem misericórdia e que está ouvindo o nosso jejum e nossa oração, e o sobrenatural dele, como diz a Ivone, o sobrenatural vai se manifestar, porque pelo natural eu não tenho esperança. Mas nós estamos lutando, e quando eu falo isso, eu não estou falando só da luta do nosso país. Eu estou falando do casamento que está quebrado, o filho em rebelião, uma doença grave. Há tantas lutas que as pessoas passam, mas Deus guerreia as nossas guerras. A minha esperança é essa. E eu creio no Deus que diz que eu posso falar isso para ele. Em mim não há forças, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E aí ele fala, Deus fala para nós, está falando para nós nessa tarde. Esta peleja não é de vocês, não é das urnas. Esta peleja vocês não têm que pelejar. Vai cantando, vai louvando, vai jejuando, vai orando, vai crescendo na fé, que o restante eu vou resolver. Não é uma maravilha? Eu creio nessa grande bênção. É tão gostoso falar das coisas de Deus. Eu amo do verbo amar. Bom, eu quero orar agora por algumas pessoas que estão conosco na live. Eu andei reformando meu caderninho, que eu mesma faço uma confusão. Eu faço direitinho, daqui a pouco vira uma meleca. Então eu coloquei as pessoas que são irmãs em ordem, né? Se vocês prestarem atenção, irmãs com irmãs, né? Tá tudo assim mais arrumadinho. Então vamos orar, eu vou orar daqui, você vai orar daí, e Deus vai ouvir o nosso clamor. Nós vamos melhorar o nosso cristianismo, ler mais a Bíblia, buscar mais o Senhor, confiar mais. Nós vamos assim chamegar o nosso Deus e vamos descansar nele, porque em nós não há força, não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos naquele que pode todas as coisas. Amém, queridos? Vamos orar. Deus querido, eu estou diante de ti nessa tarde tão alegre. Foi tão bonitinha a festa da minha netinha, da Manuzinha. O Senhor é tão maravilhoso, Pai. O Senhor tem nos dado além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Primeiro eu quero pedir, agradecendo todas as vitórias que o Senhor nos tem dado. Depois eu quero pedir a tua bênção, a tua graça sobre os que estão tristes e enlutados. Quero pedir pelos enfermos, são vários enfermos. E quero pedir também pelas pessoas da live, vou citar o nome das pessoas da live. A Carmen, a Luísa, a Ana, a Márcia, a Val, a Liliana, a Dilma e a Fátima, a Elze e a Edna, a Márcia, a Ana, o Careca e a Maria, a Lina, a Ana, a Cleusa e o Laidinho, a Diva Demerá, a Rosa, a Maria, a Cristiane, a Lete, a Mary, a Lene, a Neia, a Renata, Solange, Silvia, Zumira, Mariazinha, Gislene, Ruth Sacramento, Ruth Fedorucci, Mariazinha, tem duas Mariazinha, uma tá demais, Ivone, Maria Alice, Samira, Raquel, Tereza, Terezinha, Célia, Rosa, Rita, Rose, Juliana, Nilce, Tânia, Aninha, Miriam, Mara, Benê, Clarice. Deus, que essas vidas e talvez muitas outras sejam alcançadas pelo Senhor. E que essas vidas aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Que essas vidas possam ir para a igreja, entrar em jejum e oração e entrar naquele exército de Deus que vai descansar. Porque em nós não há força, não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Vem, Senhor, o Teu reino sobre nós e nos ajuda a caminhar na luz bendita do Teu Espírito Santo.
Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Olha quanta gente maravilhosa que está aí hoje. Até a Tânia Rissa está aí. Então, amadinhas, quem não viu inteiro pode pegar depois a gravação. Mas eu estou muito alegrada pela minha netinha que fez um aninho, é muito saudável. Estou alegrada pelo que Deus tem feito nas igrejas. Estou alegrada pelo que Deus vem fazendo nas nossas famílias e na nossa nação brasileira. Ainda que estejamos o rei Josafá ficou lá em cima, né, no morro. E o inimigo estava embaixo. Era mais fácil o inimigo acertar uma seta neles, acertar uma flecha neles, porque eles estavam muito à vista, não estavam escondido nem camuflado. Nós estamos completamente indefesos nesse segundo turno. Mas a nossa defesa não falha, que é Jesus Cristo. Não vai depender de nós, nem da tecnologia, nem de quem vota, nem de quem não vota. Vai depender do Senhor. E Ele vai trazer um grande avivamento no Brasil, na minha casa, nos meus filhos, na casa de vocês. Eu estou contando com isso. Coisas novas vão chegar. Quando Deus manda uma bênção, nunca é uma asinha, Ele manda logo uma enxurrada de bênção, Ele abre logo o mar vermelho, e Ele faz coisas extravagantes. Nosso Deus é extravagante, extraordinário. Então, amadinhas, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, se Deus quiser, quarta-feira, nós estaremos de volta, e que a bênção de Deus esteja sobre nós, nossa casa, nossa igreja, e toda a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Amo vocês. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.